Sejam muito bem-vindos. Aqui a gente vai ter sempre aulas de Kabbalah, ensinar do zero, de uma maneira profunda e ao mesmo tempo simples, fácil de entender. Vocês vão aprender os conceitos da Kabbalah e como colocar a Kabbalah para a nossa vida na prática. Como a Kabbalah transforma a nossa vida. Como ter uma vida mais tranquila, mais calma, sem estresse, sem medos, sem ansiedade. E ao mesmo tempo uma vida alegre, motivada, com ânimo, para a gente conseguir enfrentar o nosso dia a dia, as dificuldades do nosso dia a dia com bastante ânimo e com calma. Então, já dê um like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal e aproveite aqui um pedaço da nossa live que a gente tem domingo. Aproveite um pouquinho, um corte da nossa live, tá bom? Aproveita! Mas ainda tem muitas vezes, sim, tem vários e vários relatos de pessoas que sonharam uma coisa e tem vezes que muitos anos depois sonharam que eles estavam no lugar. Muitos anos depois a pessoa chega naquele lugar, você começa a olhar, poxa, um lugar que você nunca tinha ido na vida. Você começa a sentir, poxa, mas me parece que eu já estive aqui alguma vez. E você começa a ver, tudo, você já sabe tudo que vai acontecer. Ué, e aqui vai ter tal coisa, aqui vai ter tal coisa. Ué, como isso acontece? Né? Vamos lá. Primeiro eu queria começar com duas histórias. Quem quiser comentar e colocar aqui no chat, se aconteceu com você alguma história parecida, que imagino que sim, pode ter acontecido. Duas histórias, que nessas histórias a pessoa viu, quem contou essa história, ele viu o que ia acontecer no futuro, ou tem vezes que no futuro próximo, o que está acontecendo agora, em outro lugar do mundo, em outra cidade, ou em outra rua, em outro lugar, outro bairro, etc. Que daqui depois a gente vai começar a entender melhor como que funciona tudo o assunto dos sonhos. Então, tinha a primeira história, é o seguinte. A primeira história é o seguinte. Em Asdod, Asdod é uma cidade em Israel. Nessa cidade em Asdod, quem conta essa história é uma mulher. Ela não colocou o nome dela na história para não ser reconhecida, né? Mas essa senhora, não bem uma senhora, uma mulher, ela estava dormindo e ela acordou 4 horas da manhã, assim, quase já suando, acordou tremendo. O que ela tinha sonhado? Ela tinha sonhado que a mãe dela, que morava algumas quadras de lá, a mãe dela já era mais idosa, morava algumas quadras de lá, e ela sonhou que a mãe dela estava com uma voz fraca, estava falando para ela, no sonho dela, minha filha, por favor, me ajuda, eu preciso de uma ajuda sua urgente. Vem cá urgente, vem aqui na minha casa urgente, preciso de uma ajuda sua. Ela acordou, lembrando bem desse sonho, e não foi simplesmente um sonho que você acorda e fica assustado, depois passa, não, ela sentiu realmente que estava acontecendo alguma coisa. Então, para ela ter certeza que estava acontecendo, o que ela fez? Pegou o telefone e ligou para a mãe dela. E a mãe dela, isso era 4 horas da manhã, imagina. A mãe dela acordou realmente com uma voz bem fraca. Ela perguntou, mãe, tá tudo bem? Como você tá? E a mãe falou, olha, realmente eu tô passando muito mal, tô muito fraca. Venha aqui urgente. E desligou o telefone. Ela pegou o carro, saiu correndo para casa da mãe dela. Ela viu a mãe dela estava muito mal mesmo. Na hora ela chamou uma ambulância, pegaram a mãe dela, levaram, isso é Israel, né? Israel as ambulâncias chegam mais rápido aqui. O Brasil seria um pouco diferente, talvez, da história, infelizmente. Mas a ambulância chegou lá em pouco tempo, pegou ela, levou ela para o hospital. Os médicos disseram depois para ela, graças a Deus, a mãe dela ficou bem, fizeram os tratamentos, etc. Ela ficou bem. Mas os meus médicos disseram que se ela não tivesse ido até a casa da mãe dela naquela hora, passasse mais tempo, não ia ter o que fazer. Infelizmente, a mãe dela não ia ter o que mais fazer. Então, quer dizer, graças a esse sonho revelou para ela o que estava acontecendo do outro lado. Do outro lado, quer dizer, várias ruas depois, isso salvou a vida da mãe dela. Essa é uma história. A gente já vê como que nos sonhos consegue ver o que está acontecendo em outro lugar. Né? Depois tem mais uma história também, um pouco diferente. Aqui era um caso bom. Aqui não era uma senhora, vamos dizer. Uma mãe tinha uma mãe, né? A filha dela estava casada há anos, vários anos. E a filha dela não tinha filhos. Não tinha esse mérito, essa bênção, essa grande bênção de ter filhos. E ela sempre estava preocupada, por que será que minha filha não tem filhos? O que aconteceu? O que não aconteceu? E um dia ela foi dormir, e de noite ela teve o seguinte sonho.
ela sonhou que ela estava numa festa. Nessa festa, ela viu a filha dela com um travesseiro na mão, carregando assim um travesseiro na mão, e nesse travesseiro tinha um bebê. Estavam falando lá, Mazel Tov, parabéns, parabéns. O que era? Ela sonhou que estava sendo Brit Milá, né? Quando nasce um menino judeu, né? Então, no 8º dia dele, se o menino estiver saudável, no 8º dia se faz o Brit Milá, a circuncisão. Então, ela sonhou que ela estava na circuncisão do netinho dela, do filho da filha dela. E ela acordou, mas ela acordou com um sentimento de tranquilidade, e toda aquela preocupação que ela tinha, que a filha dela não ia ter filho, não tinha filhos, etc. Ela sentiu que aquilo tinha ido embora. Ela sentiu, de algum jeito, que aquilo era um sonho verdadeiro. Como sempre, ela sempre ligava, conversava com a filha dela todo dia, a ligar para a filha dela. Primeira coisa que ela fala para a filha dela, ela pergunta o seguinte, ela fala: filha, você está grávida? E ela falou que naquele momento ficou um silêncio. Um silêncio. Depois de alguns segundos, a filha dela começou a meio que gaguejar, falar de uma voz mais trêmula, assim, mais... Ela falou: sim, mãe, como você sabe? A gente acabou de fazer, saiu agora o resultado, os médicos falaram que eu tô grávida. Como você sabe? E a mãe falou para ela: olha, fica tranquila, não precisa fazer ultrassom, não precisa fazer nada. Óbvio, por motivos de saúde, assim se faz, mas não precisa fazer ultrassom para saber se é menino ou menina. A mãe falou: fica tranquila, você vai ter um menino. Eu falei: mas mãe, como você sabe? Como você está falando isso? E a mãe contou para ela que ela sonhou, que ela estava com... que ela viu ela carregando um travesseiro com um menino, que estava fazendo o Brit Milá, ela contou tudo. E assim foi realmente. Depois fizeram mais pra frente ultrassom, era um menino, e teve o Brit Milá. Toda aquela cena que ela tinha visto, que a mãe dela tinha visto, se repetiu. Aconteceu na prática.